Olá, prezados alunos da disciplina Educação e Diversidade. Meu nome é Heitor. Nós vamos trabalhar juntos nessa disciplina, neste período. E a minha experiência inicial na educação foi na educação básica. Eu trabalhei 16 anos na educação básica e trabalho já há 22 anos na universidade. A minha formação foi em física na graduação, depois especialização, mestrado e doutorado foi em educação, tá certo? Esse tema, da educação e diversidade, ele é muito importante e está cada vez mais adquirindo importância ao longo do tempo, principalmente de alguns anos para cá, devido a toda uma situação social, as manifestações na rede de computadores e os posicionamentos políticos dos governantes, de congressistas, que mostram a necessidade de a gente estar discutindo isso. Mas, assim, o que seria essa diversidade? Tá? A diversidade, o termo diversidade, ele é amplo. Nós podemos ter uma diversidade de situações, nós podemos ter uma diversidade de gostos pessoais. Por exemplo, algumas pessoas gostam de determinado tipo de filme, outros gostam de determinados outros tipos de filme. E isso são diferenças. Às vezes, essas diferenças mais corriqueiras, menos complexas, vamos dizer assim, elas não nos trazem nenhum problema, isso não causa nenhum conflito, E as situações do dia a dia, elas vão transcorrendo normalmente, etc. Mas temos as diversidades também relacionadas, por exemplo, à nossa raça, à religião, à identidade sexual, à natureza física do nosso corpo, e outras diferenças, que provocam muitas vezes conflitos. E esses conflitos, eles são originados justamente na discriminação. Não é verdade? Porque se o ser humano fosse respeitar o diferente, respeitar a diversidade, a gente nem precisaria estar trabalhando essa disciplina. Se fosse uma coisa normal, do dia a dia, o respeito às diferenças e o respeito à diversidade, a gente nem precisaria se preocupar com isso. Mas, em sociedades como a nossa, no Brasil, nós estamos no Brasil, vamos falar do Brasil. Em nossa sociedade, muito pelo contrário, nós vemos muita discriminação, o desrespeito à diversidade, as diferenças de opinião, as diferenças raciais, de religião, as diferenças voltadas para a identidade sexual, a questão da inclusão, dos portadores de deficiência. Então, esses processos mais complexos, essas situações mais complexas, elas demandam muito cuidado. Muito cuidado. E são temas, às vezes, muito difíceis, e porque provocam a discriminação e provocam uma violência. Às vezes uma violência apenas moral e às vezes até violência física, como nós já assistimos aí grupos minoritários, sendo violentados fisicamente, a partir de conflitos ideológicos, que surgem muitas vezes na internet, provocados dentro da internet, e justamente onde a gente tem que ter cuidado. Uma especificidade dessa disciplina
é procurar justamente como trabalhar na escola essas questões, tá? E escola e outros espaços educativos, na verdade, o cotidiano, né, da escola e o cotidiano dos alunos fora da escola, ele é muito diferente, ele é muito complexo. Então, existe sempre a possibilidade de nós nos depararmos com situações de desrespeito para com a diversidade, né? E tem situações do nosso no dia a dia, né, da escola. Então nós temos duas perspectivas. As situações que acontecem no cotidiano da escola, de algum problema de discriminação, por exemplo, né, que pode ocorrer dentro da escola, né, alunos que se manifestam um com o outro, falam, agridem com palavras ou até fisicamente por causa de diferenças, né? E os professores também, né? Acontece, né? Já aconteceu, a gente tem notícia da própria manifestação, às vezes, dos professores, às vezes não é com, digamos, entre aspas, com maldade, mas tem que se tomar muito cuidado com as manifestações dos professores, né? O professor é um educador, o professor ele tem responsabilidade com aquelas crianças, com aqueles jovens ou com aquelas pessoas, né? Seja qual faixa etária que for o trabalho, ele tem muita responsabilidade com isso, né? Então, você tem as situações do cotidiano e tem essas atividades que nós podemos chamar atividades que nós podemos provocar na escola para justamente discutir a questão, tá certo? Mesmo que não esteja acontecendo nada. Mas nós não podemos esquecer que um dos objetivos da escola é formar para a cidadania, né? Dar o conhecimento, né? Fazer brotar o conhecimento nos alunos e permitir que eles possam ter uma vida cidadã, né? Enquanto está na escola e depois que estiver trabalhando, né? Tocando a sua vida normalmente. Então, uma das funções da escola é justamente criar possibilidades para que as pessoas possam interagir no seu meio social de forma tranquila, de forma respeitosa com as diferenças, né? E porque nós precisamos demais disso. Precisamos demais disso. Tanto a criança quanto o jovem, que a gente consegue, né, fazer um trabalho nessa linha, isso futuramente vai ter consequências boas, né, consequências significativas. Tá? E dentro da escola, nós podemos desenvolver, como eu disse, atividades, né, diversas, né, de diversidades diferentes e tal. E uma coisa importante que eu acho, que é muito difícil, que eu sei, né? Eu lembro do meu tempo que eu passei na escola básica, e eu sei que é difícil o trabalho conjunto entre os professores. Tem muitas escolas que fazem isso, né? Que conseguem fazer esse trabalho. E nessa temática específica, eu acho muito importante esse trabalho em conjunto, os professores da escola em conjunto, né? Isso porque um ajuda o outro a pensar, né, as possibilidades de abordagem e, ao mesmo tempo, a gente provoca uma discussão assim mais forte, mais robusta dentro da escola, né? Agora, tem esse aspecto e tem um aspecto também do dia a dia, né? Sempre que o professor puder, seja qual aula for, né? Ele seria importante ele abordar
né? Falar, comentar, às vezes no meio até do conteúdo, do próprio conteúdo, né? Abordar as questões da diversidade, do respeito, da necessidade do respeito às diversidades, né? Uma coisa importante também é se prever no projeto político-pedagógico da escola essas discussões, se prever ações em torno da questão da diversidade, né? Isso é muito importante. O projeto político-pedagógico, ele é a bússola da escola. Muitas vezes, né, e eu me lembro disso, aliás, eu não me lembro nos meus 16 anos de escola básica, eu não me lembro de a gente ter aberto um projeto político-pedagógico para dar uma olhada. Eu lembro que a gente fez o projeto político-pedagógico porque éramos obrigados a fazer pela demanda, né, das secretarias, pela demanda do gestor, né, nas secretarias, nas superintendências e tal, mas a gente pouco olhava lá dentro. Isso tem essa questão, né, de você ter temas ali importantes, ao mesmo tempo você está trabalhando o que o projeto aborda, o que o projeto se propõe, né, o que o nome já está falando, ele projeta alguma coisa, né, para ser desenvolvidos. No caso da filosofia, né, o professor de filosofia ele pode atuar, né, desde a educação infantil até no ensino médio. Então, tem que haver uma adequação dessas atividades, né, que o professor vai fazer. E eu acho que a filosofia é um ótimo campo, é um ótimo momento, né, estando na escola, né, tendo a escola na grade horária, a filosofia, tendo o professor de filosofia. Eu acho que o professor de filosofia é uma das pessoas que pode fazer um trabalho, né, de reflexão, de discussão muito grande em torno disso. Porque, realmente, como nós dissemos, é muito necessário isso dentro da nossa sociedade, dentro da sociedade brasileira, né? Agora, volto a dizer, existe a necessidade de adequar, né? Adequar a linguagem com a faixa etária, adequar a abordagem, não é verdade? Então a gente tem que pensar nisso, né? Isso é muito importante também para que o trabalho seja significativo, né? Para que a gente consiga atingir o objetivo, né? Uma coisa importante que eu acho sempre que possível envolver o próprio aluno da escola no planejamento dessas atividades, né? Como eu disse, assim, eu acho importante todos os professores de todas as áreas, no caso, se for anos iniciais, normalmente é um professor só, educação infantil também, mas todos os professores, na abordagem dos seus conteúdos, estarem trabalhando, né? Mas estarem trabalhando esse tema da diversidade. Mas eu acho importantíssimo que esse trabalho se dê também em algum momento, talvez alguma semana da diversidade, alguma coisa assim também pode ser importante na escola, né? E chamar também os pais para fazer para participarem, né? E até planejarem também, né? Eu acho importante isso. Na biblioteca antes de falar da biblioteca, para a gente ver como o próprio tema diversidade ele tem uma abrangência muito grande. Há pouco tempo atrás, vou dar um exemplo, né? Uma escola onde um professor homem, dando aula para a educação infantil, ele foi questionado, né? Os pais questionaram junto à escola por que um homem estava dando aula para criança, né? Porque a gente sabe que as crianças, muitas vezes, elas precisam, o professor precisa pegar, segurar, tocar a criança, né? Às vezes para ajudá-la, para alguma coisa assim. E vários pais solicitaram a retirada do professor,
né? Mas a discussão, né, ao final das contas, ela manteve o professor, que é o jeito correto, porque não havia nada que desabonasse a conduta do professor, né? Simplesmente porque, agora, realmente, né, a escola teve que tomar as providências no sentido de ter uma pessoa, por exemplo, para levar uma menina ao banheiro. Apesar de que isso é toda uma discussão que a gente tem que fazer, temos que amadurecer, né? Se você chega no pronto-socorro, uma mulher chega no pronto-socorro, o enfermeiro, o médico é homem, como é que vai fazer? Não vai atender? Ou uma criança, como é que vai fazer? Né? Então, acho que tudo tem mais a ver com a responsabilidade das pessoas e com a discussão que é feita, né, no campo do trabalho. Uma questão importante é que eu coloquei na biblioteca, né, de vocês lá, tem vários textos lá, textos complementares, né? O storyboard, ele é uma síntese, né? Ele levanta as questões, ele coloca as questões para serem discutidas. E tem textos lá de aprofundamento para ajudá-los até na discussão do fórum temático e das atividades. Tá certo? Então, são textos complementares, mas, na verdade, eles são textos base, né, com a base de discussão. Né? A função deles é justamente permitir aumentar, né, o espectro de discussões nessa temática. Tá ok? Então, eu queria dizer para vocês, é isso. São apenas algumas palavras e desejar a vocês um ótimo curso, uma ótima disciplina, tá certo? E relembrar novamente, é importantíssimo e fundamental a gente trabalhar essas questões na escola básica, tá? Um grande abraço para todos vocês, espero que nos encontremos em breve. Até mais!